Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Eclesiastes, no capítulo 2 e no versículo do 1 ao 4, que vai dizer assim: disse em meu coração, vamos agora, provarás a alegria, o gozo do bem, mas que isso também é vaidade. De riso disse eu em louco, e prazer de que serve isso? Propus em meu coração acolher minha carne com vinho, e que eu andasse meu coração em sabedoria, enquanto ia após o desvario até qual feito aos filhos dos homens, porque afanam debaixo do céu todos os dias a sua vida. Engrandeci minha obra, edifiquei a minha casa e plantei as minhas vinhas. Aleluia, Jesus. Fiz para mim jardins, hortas e plantei árvores frutíferas. Aleluia, Jesus. Então, o rei Salomão, ele vai dizer assim, o tema vai dizer que são vaidades de coisas materiais. Aleluia, Jesus. Ele vai dizer que ele fez muitas coisas, edificou casas, plantou vinhas, teve o tanto de mulheres que ele quis, teve o tanto de cantoras, dançarinas, enfim, tudo que ele quis, aleluia, Jesus, ele teve. Porque ele era muito mais próspero do que outros reis que veio depois dele, aleluia, Jesus. Mas assim, irmãos, eu vejo, ele também fala assim, de que aproveito é fazer tudo isso e você vai deixar para quem isso? Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, eu não estou falando aqui, essa palavra não está se referindo aos filhos do mundo. Essa palavra, eu estou me referindo aos filhos de Deus. Aos filhos, as filhas de Deus. E os filhos deles, que são as filhas e os filhos também. Porque nós somos filhos de Deus. Os pais são filhos de Deus e os nossos filhos. Então eu digo assim, irmãos, que tudo que a gente faz nessa terra, aleluia, Jesus, a gente sempre lembra dos nossos filhos. Então tá aí uma coisa que eu não concordo muito com Salomão. Parece que é um pensamento meio egoísta, assim, de que tudo que ele fez que não poderia deixar para os filhos. Mas assim, como eu estou dizendo para você, eu estou falando dos filhos de Deus, eu não estou falando dos filhos do mundo. Porque os filhos do mundo, se eles recebem alguma herança, eles põem fora tudo. Aqui eu estou dizendo dos filhos nossos que servem a Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando a gente faz algo, a gente sempre lembra dos nossos filhos. A gente quer sempre comprar o melhor para o nosso filho. Aleluia, Jesus. Porque o filho que teme a Deus, ele respeita, aleluia, Jesus. Ele agradece a Deus, aleluia, Jesus. Uma criança que serve a Deus, quando ele ganha algo, a mãe vai instruir assim: filho, agradece a Jesus, porque foi ele que te deu. Mãe, foi ele, mas não foi a mãe que comprou, não, foi ele que abençoou a mamãe e a mamãe comprou para você, então você tem que agradecer a Jesus. Então, irmãos, quando a gente cria os nossos filhos, aleluia, Jesus, na presença de Deus, a herança material, aleluia, Jesus, que nós deixamos para os nossos filhos, eles não vão pôr fora. Aleluia, Jesus. Se o pai tem uma casa e essa falece o pai e a mãe, essa casa vai ser vendida, o que esse filho vai fazer? Ele vai pegar a parte dele para juntar, aleluia, Jesus, e fazer o quê? Comprar a casa dele. Porque a mãe orou, o pai orou, esse filho tem sabedoria, esse filho está instruído na palavra de Deus, aleluia, Jesus. Ele não vai colocar fora, aleluia, Jesus, nada o que o pai e a mãe vai deixar.
Agora o filho que é pervertido, aquele que não teme a Deus, aquele que ninguém da família teme a Deus, muito menos o pai e a mãe, esse vai colocar tudo fora, esse vai acabar com tudo. Aleluia, Jesus. Então, Salomão ele vai dizer que é vaidade. Mas, na verdade, irmãos, eu vejo para mim como um cuidado, aleluia, Jesus, para com os nossos filhos. Porque nós que servimos a Deus, aleluia, Jesus, nós que servimos a Deus, Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele nos dá direção, aleluia, Jesus. Esse filho vai temer a Deus, aleluia, Jesus. Então, esse filho, ele vai cuidar dos bens materiais. Ele não vai colocar fora, aleluia, Jesus. Então, irmãos, para nós não é vaidade, para nós é cuidado, aleluia, Jesus. Porque muitas vezes a gente pensa, irmãos, em deixar já, fazer uma poupança, já deixar para os nossos filhos, para ajudar os nossos filhos no estudo. Que mãe que não quer, aleluia, Jesus, comprar uma mochila bonita para o filho, que é o sonho do filho. Que mãe que não quer, que quer comprar uns cadernos bonitos assim, que a criança, que a gente sabe que também não é do inimigo, né? Que são imagens assim que não são malignas, é claro, né? Porque toda mãe e pai tem discernimento do que é o que é do mal, o que é do bem para o filho, assim eu creio, né? Então, irmãos, se a gente orientar os nossos filhos, aleluia, Jesus, nada vai se perder. A palavra de Deus vai dizer mesmo que se a gente instrui os nossos filhos, aleluia, Jesus, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Aleluia, Jesus. Pode até acontecer, irmã, mas vai dizer assim, não, mas o meu se desviou. Mas você pode ter certeza, irmã, aleluia, Jesus, que o teu filho ele vai voltar por causa das tuas orações, porque ele conheceu a palavra de Deus e através das suas orações o Senhor vai pelejar pela vida dele e ele vai se voltar para a presença de Deus. Nem que o Senhor tenha que ameaçar, porque eu já vi isso acontecer. De Deus levantar um profeta e dizer, ou você se conserta, ou amanhã depois vão atirar pelas tuas costas e você vai descer, sem salvação. Eu já vi falado isso na igreja para um adolescente. Então, irmãos, o Senhor sabe como trabalhar. A gente só tem que interceder pelos nossos filhos, aleluia, Jesus. Porque que mãe que não quer o bem para com os filhos? Mas essa mãe, ela vai instruir essa criança no caminho do Senhor. Aleluia, Jesus. Ela sendo serva, o Senhor vai dar a direção de tudo. O Senhor vai estar mostrando, aleluia, Jesus, que o inimigo está trabalhando na mente dessa criança. E eu digo para vocês assim, irmãs e irmãos, se o teu filho ou você mesmo tiver sonho com pássaros, pretos ou coloridos, não sendo brancos, mas sendo coloridos ou pretos, se você pegar na mão, se ele pousar em cima de vocês, isso é um ataque mental. E isso quer dizer o quê? O inimigo está jogando pensamentos malignos na mente da sua criança, aleluia, Jesus. Se for um pássaro branco, é uma presença do Espírito Santo que veio visitar a sua criança. Mas se for colorido e se for preto com branco também, é ataque mental. Então, imediatamente você tem que levantar e repreender, aleluia, Jesus. Irmãos, eu digo para vocês assim, que todo dia eu tenho que fazer isso em nome de Jesus.